Olá, eu sou a Simone Oliveira Zaran, idealizadora do Saber Evolutivo. Ou do jeito que eu gosto de pensar, o saber evolutivo e as ideias dele, na verdade, estão me usando para ganhar voz nesse mundo. Eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história e por que eu criei o Saber Evolutivo. Desde quando eu era bem pequenininha, eu já tinha um olhar muito diferente sobre o mundo. E para mim era diferente porque, na verdade, eu não encontrava muita ressonância nas outras pessoas da minha volta para as minhas ideias, né? Imagino que para os adultos à minha volta aquilo parecia mais algo como curiosidade infantil ou a fertilidade da imaginação de uma criança. Com o tempo, eu fui percebendo que era algo muito além disso, né? A vida não fazia sentido. A vida que as pessoas me propunham, me apresentavam, né, dentro de um determinado conjunto de crenças e valores, o que eu vim saber, evidentemente, muito mais tarde, não fazia sentido. E isso não se restringia só aos adultos à minha volta. Eu tive a honra e a sorte de ter adultos que souberam me ensinar a amar a despeito de todas as muitas dificuldades, né, que todos nós enfrentamos. Comigo e minha família não foi diferente. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando mesmo de um conjunto de crenças, um jeito de olhar o mundo que não estava restrito só aos adultos à minha volta, mas a toda uma cultura, né, ao mundo inteiro. Não fazia sentido para mim. Eu me lembro de uma vez, estava olhando, eu morava numa chácara muito linda e era uma madrugada fria e muito nublada. Mas ainda assim tinha uma luz que vinha, não sei de onde, e eu conseguia ver a estratificação das nuvens nos diferentes tons de cinza. Eu fiquei ali encantada com aquilo. E eu me lembro de ter tido esse pensamento, que eu acredito que deva ter vindo para mim muitas vezes antes, mas naquele momento ficou marcado por algum motivo. Que era um pensamento de que não é possível, que tudo isso foi criado, né? Eu estava na escola, tinha as minhas aulas de biologia, e eu memorizei para a prova essa sequência. Para que nós, essa forma de vida, nós humanos, né, nascêssemos, crescêssemos, nos desenvolvêssemos, reproduzíssemos e morrêssemos. Então, eu lembro do livro de biologia que falava isso: a gente nasce, se desenvolve, cresce, reproduz, envelhece e morre. O que é verdade, né? Não é que isso é uma mentira. Mas me parecia muito insuficiente. Sempre me pareceu insuficiente. Sempre me pareceu que é algo muito maior para a vida, muito maior do que esse olhar, né? E a vida se reduzir a gente a esse fazer humano, vamos dizer assim, né? Nós somos indivíduos que conquistam coisas, né? Então conquistava a entrar na escola, depois mudar do Fundamental 1 para o 2, depois Fundamental 2 para o ginásio, e assim ia, né, para a faculdade, curso, aprimoramento, e trabalho, e promoções, e emprego, e dinheiro, e sustento da vida e tudo mais. Não que isso seja pouco, né, e não me levem, não me entendam torto, não é que isso é pouco, mas algo dentro de mim sempre soube que tinha muito mais para a vida do que isso. E a partir de então eu comecei a buscar, né, tentar atender esse anseio de responder essa pergunta: o que é que tem mais aqui, que eu sinto pulsar tão fortemente dentro de mim, mas não encontrava, né, nenhuma ressonância com a teoria de realidade, o conceito de realidade que as pessoas me apresentavam. Eu comecei muito cedo a buscar, né? Eu aprendi, tive o privilégio de ter pais que me ensinaram e apreciavam que eu lesse, né? Me ensinaram a ler. Minha mãe, eu me recordo de deitar comigo, e as nossas histórias, eu devia ter uns 12 anos, era Machado de Assis, e ela lia um parágrafo e me explicava o que era aquilo. Então, muito cedo, eu comecei a me encantar com os livros, com diversas formas de pensar. E eu me recordo que o primeiro curso que eu comecei a fazer, eu tinha 13 para 14 anos, era Centro de Estudos Gnósticos, no centro de Sorocaba. E era domingo às 4 da tarde, então muitas vezes, muitas festas de família eu deixei no meio porque eu tinha esse compromisso lá. E eu me recordo da maioria das pessoas serem bem mais velhas do que eu, mas ali eu comecei a encontrar
uma teoria de realidade que abarcava, né, parecia atender mais aquilo que eu sentia. E nunca mais parei de procurar. Né? E fui uma buscadora a minha vida inteira. E durante um bom período da vida, a vida ganhou uma densidade, dificuldades, desafios tremendos que eu tive que superar. E parece que isso tudo ficou latente durante um tempo. Né? Ainda estava lá, nos meus momentos de insônia, nos meus momentos de confusão profundo, de muito escuro, aquilo vinha. E eu lembrava que aquilo tudo tinha um propósito, mesmo sem ainda saber qual era. Né? Também acredito que o fato de me ancorar na espiritualidade, que isso também foi algo que eu aprendi da minha família e sempre fez muito sentido, foi algo que sedimentou fácil dentro de mim. E a espiritualidade ganhou muitas faces ao longo da minha vida, mas essa âncora sempre esteve lá, né? Inicialmente na religião católica na qual eu cresci, depois nas experimentações com o espiritismo, do qual fiz parte muito tempo e estudei, acho que até diria sem risco, com alguma profundidade, né? E depois o yoga, que rapidamente se apresentou na minha vida, porque é uma doutrina, né, uma filosofia em si muito completa. E aí eu segui, né? Segui estudando filosofia tântrica, depois sexualidade tântrica. Me iniciei nas duas perspectivas de mundo, consumindo cursos e livros sobre budismo, sobre a fé Bahá'í. Enfim, a religião não é a palavra talvez, a espiritualidade, né, se apresentou de muitas formas para mim. Eu diria que a religião sim, mas religião no sentido estrito da palavra, né? Religião do latim religare, da reconexão, que algo para mim não parecia como reconectar, me parecia como reconhecer uma conexão que já estava lá. E, enfim, me aprofundei também por conta das minhas próprias questões pessoais, dos meus próprios desafios como indivíduo nesse mundo. Me aprofundei muito em psicologia, depois em biopsicologia, me tornei terapeuta. Chegou um momento desse processo todo, muito interessante, onde as coisas começavam a se excluir. E eu já comecei a perder na minha profundidade, na diversidade, a profundidade e a amplitude de temas com os quais eu trabalhei na vida. As coisas começaram a ficar muito confusas, porque elas pareciam que eram conceitos que se excluíam, mas os conceitos se excluíam na minha mente, mas a realidade incluía todos eles e eu não sabia onde é que colocava tudo isso. Eu tive a sorte, dentro de uns dos cursos que eu fiz, né, das minhas buscas, encontrar a filosofia do integralista Ken Wilber, né, que é considerado hoje o Einstein da consciência. E o Ken Wilber, a filosofia integral, né, a teoria integral do Ken Wilber procura organizar todo o conhecimento humano do Ocidente, do Oriente, do passado e do presente numa mega teoria, né, numa mega teoria que faz sentido. Então a maneira com que eu gosto de me relacionar com isso, a ideia é que eu dei um passo de amplitude e enquanto eu estava aqui olhando assim, as coisas pareciam se excluir, mas quando eu dei esse passo para trás e ganhei perspectiva, aquilo tudo se incluía numa realidade que, na verdade, como eu disse, já estava presente para mim. Eu só não sabia como ordenar isso na minha cabeça ou na minha mente, né? E então a teoria integral do Ken Wilber começou a me dar muito recurso, né, muito subsídio para poder lidar e organizar todo o conhecimento que eu já havia acumulado ali em 35 anos de vida. E eu comecei a estudar profusamente o Ken Wilber, né, e eu me lembro que o primeiro livro que eu li dele foi Uma Teoria de Tudo, que foi muito interessante porque nesse livro eu comecei a ler e eu chorava, porque eu falei, não é possível, eu estou me sentindo uma analfabeta funcional aqui. Então, se vocês quiserem começar a ler Ken Wilber, não comece por Uma Teoria de Tudo. Não é os conceitos, as ideias, né, o que ele traz não é, apesar de ele ser muito didático, não são coisas comuns para a nossa experiência, né? E eu me lembro de não entender nada. Então, um bom livro para começar é Uma Visão Integral, que foi lançado em 2010, atendendo esse propósito, para quem quer se iniciar na teoria, qual é o livro que a gente lê. Mas não foi por aí que eu comecei, isso tudo foi em 2004,
Então não tinha ainda esses livros de entrada da teoria integral. E eu me recordo de falar, não, eu vou entender o que esse cara está dizendo. Porque, de novo, era algo que ressoava, né, tinha uma ressonância com um saber que era um não saber mental para mim. Mas eu não conseguia trazer aquilo e organizar minha mente, né, em volta daqueles conceitos. E me aprofundei, encontrei mestres maravilhosos, o professor Ari Rainsford, que é o meu mestre querido e é uma autoridade, né, na teoria wilberiana, e continuei estudando com ele, estudo até hoje. E isso, claro, que evoluiu aí ao longo das décadas para eu sair de uma analfabeta funcional de Ken Wilber para começar a traduzir livros e revisar traduções do Ken Wilber e dar aula, trazer todos esses conceitos da teoria para o meu trabalho terapêutico, né? E assim foi indo a minha vida, né? E aquilo ganhou, de repente eu tinha um container maior, né? Uma estrutura maior que abarcava toda a amplitude e a profundidade dos conhecimentos que eu vinha explorando naquilo tudo. Meditar sempre teve nesse caminho, né? Acabei me aprofundando em yoga, me formei em instrutora de yoga porque sentia que esse abraço do corpo era absolutamente necessário, não só para o meu trabalho terapêutico, para o meu próprio aperfeiçoamento, mas porque é uma dimensão de existência, né? E a gente, me parece que vive hoje uma relação meio dissociada com o corpo, né? O corpo é muito instrumentalizado, ele tem que ser costurado, né? Não é aceito, só é aceito dentro de determinadas formatações. E, de novo, a realidade não é assim, né? A realidade é toda inclusiva, e aí essas relações que a gente tem com o corpo que excluem. Então, entabular um diálogo mais honesto, mais honroso, mais compassivo, e profundo, né, com o meu próprio corpo. Porque nesse processo todo, eu também, né, até para fugir um pouco, imagino, de sentir as dores, né, da existência, eu escapei para minha mente, onde tudo cabe, né, nesse gigantesco armazém da mente, tudo cabia. Então, dos meus 35 anos em diante, eu senti, através de uma série de experiências que a vida me trouxe, de que estava na hora de começar um resgate e uma inclusão do meu corpo nesse processo todo, né? Então, o yoga, para mim, foi uma porta que eu já fazia há muitos anos, mas foi uma outra maneira de endereçar e de acessar a sabedoria inata do meu corpo. E é um presente e um descobrimento constante, né? Eu brinco que eu sou casada com espanto, é um constante estado de descobrir-se, porque o corpo, assim como a mente, também tem essa conversa com a infinitude da vida, né? E a expansão da consciência. Ele é o templo físico da consciência. Então, conforme eu meditava e sutilizava algumas percepções da vida, eu sentia que o meu corpo pedia também para se sutilizar e poder responder, né, ser um ancoradouro para essa consciência que vem, né, se desenvolvendo em mim. Então, isso, em última instância, me levou, mais recentemente, a me iniciar no xamanismo, e agora estou me aproximando de uma filosofia ancestral havaiana, né, do Lomi Lomi e de toda, que é outro tipo de conversa com o corpo, né, onde a mente não participa, é uma experiência direta da vida, e está sendo muito legal, estou me iniciando nisso ainda. E no meio de tudo isso, né, e com todas essas linhas filosóficas, religiões com as quais eu me aprofundei e entrei, experimentei, né, nesses lagos nos quais eu nadei, cada uma delas tinha as suas próprias tecnologias de meditação, inclusive, né? Evoluindo tudo isso, né, a evolução de todo esse processo me chegou a uma ideia de espiritualidade que não é minha, né, mas que já encontra ressonância, né? Eu já encontrei uma tribo, vamos dizer assim, que é a espiritualidade evolucionária.
e que entende a espiritualidade como um processo, né? Assim como a existência é um processo e ela está o tempo todo se expandindo e incluindo o que vem antes, né? E se refinando, vamos dizer assim. Então, a meditação deixou de ser para mim algo que acontecia na dualidade, né? Que é a meditação dual, como por exemplo o Mindfulness, que é maravilhosa e tem uma... E a meditação não dual da espiritualidade evolucionária me pareceu ser um nível que engloba mais a experiência humana, né? A meditação não dual é uma meditação muito bem explorada e exemplificada e ensinada no budismo. Tem um pouco a ver com o vazio, o conceito de vazio e forma, né? E a gente é tudo isso. Então, enfim, há uns 8 anos atrás eu me deparei com esses mestres, porque uma das coisas que quem está no caminho espiritual sabe é que a hora que você está pronto, o guru aparece, né? O guru vai aparecer para você. Vai aparecer na forma de um livro, na forma de um vídeo, na forma de, enfim, uma experiência que você vai ter. E eu então comecei a trabalhar essa linha meditativa, né? Que acho que era a linha que incluía mais aquilo que as minhas expansões, né? A própria evolução da minha consciência. E de fato a meditação não dual como uma ferramenta, uma das ferramentas, né? Por excelência da espiritualidade evolucionária, né? Que é uma espiritualidade includente, ela inclui todos os caminhos e todos os processos e transcende todos eles, né? Quer dizer, inclui esse nível, mas vai ainda um nível além. E esse além é sempre um além que a gente nunca chega, é como uma linha de horizonte, a gente vê, mas não chega nunca nela. E tudo bem, né? Porque todo o trabalho da meditação não dual é o abraço ou a identificação não com o desconhecido, mas com o desconhecível, né? Esse Deus da não dualidade, o Deus, o grande espírito da não dualidade, ele é um eterno mistério. Então foi muito interessante que a minha mente sempre teve no caminho de tentar abraçar e conter o conhecimento, né? E de repente a praia na qual eu cheguei é uma na qual a minha mente jamais vai ser capaz de conter esse conhecimento. Então aquela coisa, aquela força, aquela intuição que eu tinha desde uma tenra idade de sair buscar era algo que jamais seria alcançado. Entretanto, a própria busca me trouxe um achado, né? E o achado é esse. O achado sempre será um mistério, mas é um mistério que sou eu. Ele não está apartado de mim, né? Eu sou uma expressão desse mistério. E isso traz para a maneira de me relacionar com a vida um outro jeito, completamente diferente, no qual nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer ganha outra luz. Ainda é isso, mas é uma outra luz. Então a vida é isso, é para ser vivida mesmo. Então conceitos como a vida é para ser vivida, a verdade é simples, mas é muito grande, viver é um milagre, estar vivo é um milagre, coisas que eu ouvia, né, dos meus livros e dos mestres que falavam através deles lá décadas atrás, hoje são realidade para mim. E a beleza de uma realidade, ou de uma realidade dessa profundidade, é que a gente não contém ela extravasa, né? De todas as pessoas, pelo menos que eu ouvi falar, claro que não são todas as pessoas, né? Porque eu não conheço tudo, mas todo mundo que estava buscando e encontrou, de uma maneira ou outra, vai dividir isso. Porque vaza, porque é muito maior do que a gente, porque é muito maior porque são as boas novas. São as boas novas do Evangelho. O reino dos céus está aqui, né? E quando a gente encontra irmãos que estão nas mesmas dúvidas e confusões, ou que não conseguem, por conta de não saber, né, se relacionar com os sofrimentos, os desafios da vida de uma maneira que não perca o contato com a bondade, o milagre e a beleza da existência, tudo que a gente quer é dizer para eles, olha, não desiste, né? Tem algo aí, esse sofrimento está te convidando a algo
que é extraordinário, que é o milagre de estar vivo, no qual as experiências da superfície, né, as experiências que a gente experimenta na superfície de dor, de sofrimento, de prazer, elas são efêmeras, elas são pequenas diante do milagre de existir. Então o milagre aconteceu no dia que eu nasci, né? Como eu vejo isso no dia que eu nasci, a infinita consciência, inteligência da vida, da existência, ganhou forma através desse eu aqui, né? E só pode ganhar essa forma através de mim. E ela escolheu se expressar nesse mundo desse jeito. Não só depois que eu achei e percebi isso. Ela já vinha fazendo isso enquanto eu buscava. Ela já fazia isso enquanto eu perguntava, enquanto eu me questionava. Enquanto eu estava lá diante das minhas dores e sofrendo ou com doença, ou com a perda de alguém querido, ou com violência, que tudo isso faz parte da minha e faz parte da existência, né? Da experiência de estar vivo é super desafiador, não é fácil ser humano. Mas subliminarmente é tudo isso. Tem uma beleza, uma bondade, um amor que infunde toda essa experiência e que a hora que a gente toca ele, tudo isso fica ressignificado. E essas são as boas novas, né, na minha leitura do Evangelho, são as boas novas que eu quero contar para o mundo inteiro, para você que está me ouvindo e para todo mundo que queira ouvir. A vida é um milagre. Ela passa rápido. A gente só pode viver as nossas dores humanas e nossas experiências humanas e os prazeres humanos encarnados nesse corpo como seres humanos. E a infinita consciência que se expressa através de nós nesse tempinho de uma vida humana, né? No tempo e no espaço, não se define e não se limita por essa vida humana. E é isso que nós somos. Nós somos essa infinita consciência, que nesse momento está falando essas palavras através da minha boca e desse corpo, com essas histórias, essa experiência acumulada, e está ouvindo aí com as suas histórias, com o seu corpo, com as suas experiências acumuladas, é a mesma consciência. Então, minha paixão, né, é ensinar meditação não dual, porque ela permite a realização dessa verdade, que ela já é independentemente da gente saber dela, né? Ela não muda porque a gente sabe ou não. O que muda é a nossa experiência de estar vivo. O que muda é a nossa relação com a vida. Então, eu queria contar um pouco para vocês da minha história, né, e do meu repertório. Enfim, eu tenho um repertório enorme atrás de mim de conhecimento, mas a beleza de tudo isso é que todo esse caminho traçado foi para eu chegar num lugar onde eu não conheço nada, porque a vida se expressa através de mim a cada instante e ela é muito maior do que qualquer conhecimento que eu possa ter ou possa passar. E tá ok com isso, tá feliz e contente porque eu sei que o que se expressa através de mim é o que quer ser dito nesse momento. São as palavras e as ideias que estão pedindo para nascer e nascem na hora que eu falo, né? Ou pelo menos nascem nessa realidade partilhada nossa, né? Devem nascer muito antes, mas se expressam através da minha boca e vão se tornando realidade partilhada quando você ouve aí do outro lado. E é um verdadeiro milagre isso. Então, essa é a minha história. Eu, como vocês, vivi muitas dores e acho que o sofrimento trouxe também essa capacidade de escuta, né? Acho que uma das coisas que o sofrimento faz é pedir para a gente parar e ouvir, né? Suspender as nossas ideias sobre o que devia e não deveria ser, das coisas que poderiam ou não acontecer, e simplesmente ouvir, porque elas acontecem. A vida é. O que quer que a gente esteja passando, já é, né? E é porque é um resultado do que veio antes. E se a gente quiser fazer diferente agora, e nós temos todas as possibilidades de fazer diferente, o nosso papel é parar e ouvir. Parar e ouvir, sair da frente e se permitir que algo que é mais elevado do que a nossa visão limitada de ego, né, se expresse através de nós.
e colocar a nossa energia de vida à disposição disso. Então, não é que a gente não vai sofrer mais, de novo, né? Acho que essa beleza da não dualidade é o claro, o escuro, o bem, o mal, o lindo, o feio e o além disso, né? O campo infinito no qual todas essas polaridades emergem e se encontram e podem existir, vida e morte, né? Essa é a beleza da não dualidade, não é rejeitar aquilo que eu não gosto e ficar tentando compulsivamente, de maneira escravizada, ficar reproduzindo experiências que eu gosto. Não é a respeito disso. O abraço aqui é muito maior. O abraço é muito maior. Então, acho que a beleza dessa abordagem meditativa, ela vai além dos nossos desejos individuais, né? Como, por exemplo, e eu falo sempre isso para quem me acompanha, como, por exemplo, eu quero ter mais paz interior, eu quero reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, eu também quero. É muito mais gostoso estar numa vida desestressada do que uma vida estressada, não tem a menor dúvida, eu partilho. E a meditação não dual vai te dar isso também, mas são efeitos colaterais da meditação. O grande presente da meditação, a felicidade inerente do ser, a liberdade inerente do ser, é a liberdade da gente viver a vida conforme ela emerge. É a liberdade da escravidão da nossa energia vital, de ficar tentando manipular a realidade para ela ser do jeito que a gente acha que ela tem que ser. Tentar manipular o outro para ele ser do jeito que a gente acha que ele tem que ser. Que enquanto a gente está ocupado, a vida como ela é, tá passando pelos nossos segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas de existência, ela está passando. Então, ser livre para poder abraçar a experiência conforme ela emerge, independentemente se eu gosto ou não dessa experiência, mas saber que ela tem, né, que é isso que está acontecendo agora. E ressignificar isso, né, de um jeito, eu posso resistir àquilo porque eu não quero, né, ou eu posso abraçar essa experiência porque ela vai, como tudo na vida, esse corpo, ela vai passar. A experiência de prazer começa, tem um tempo, tem um fim, a de dor também, e quaisquer experiências entre esses dois extremos. Elas passam, essa vida passa, esse corpo passa. Então, o meu convite para você é que nesse intervalo, enquanto as coisas estão passando, viva, mas viva profundamente, viva completamente, plenamente, inteiramente, viva inteiramente essa experiência. Porque ela é breve. E ela é magnífica, e ela é maravilhosa. E esse é o grande presente da vida para você. Ter encarnado nesse corpo, com a sua história, com todos os seus paradigmas, com todas as suas ideias, e a mim, com todas as minhas ideias, e para ter encarnado nesse corpo, nesse conjunto, e se expressar através desta forma. Então fica o meu convite para você me acompanhar nas nossas meditações. No site do Saber Evolutivo tem um bocado de meditações gratuitas. Se vocês me acompanharem nas redes sociais, vocês vão encontrar também lives, textos, vídeos, enfim, que eu posto, porque não é só uma boa nova, é uma magnífica nova, maravilhosa. Eu espero encontrar você, então, nesse meu caminho, que a gente se cruze e que seja bom, que possa trazer você mais perto da sua verdadeira natureza.